Em 9 de abril de 1948, um mês antes do término do mandato britânico, os grupos Irgun e Stern tomam o vilarejo de Deir Yassin, próximo a Jerusalém. Antes de transferi-lo para os homens do Haganá, eles massacram os moradores do vilarejo, 250 homens, mulheres e crianças. Ben-Gurion condena o massacre, mas Deir Yassin se transforma num símbolo e num exemplo. Assim que a ofensiva se organiza, os moradores das cidades e vilarejos árabes tomam as estradas. Os palestinos resistem, mas quando a derrota parece inevitável, fogem com medo de compartilhar o mesmo destino dos habitantes de Deir Yassin. Eles fogem cada vez mais em números cada vez maiores. Um verdadeiro êxodo que deixou apenas estes poucos traços. Ao todo, uma dúzia de fotos e alguns metros de filme. No porto de Haifa, onde poucas décadas antes Natan Axelrod filmou Mágico, estão agora os palestinos partindo para Gaza ou Beirute. Deixam para trás cidades desertas. Em todo lugar deixam ruínas causadas pelas lutas, com corpos estendidos na rua. Uma imagem, só uma, mostra pessoas sendo arrebanhadas e levadas embora. São pessoas que querem permanecer e que são forçadas a partir. Em apenas um mês, o futuro Estado judeu é esvaziado de centenas de milhares de árabes. Fogem para o que sobra da Palestina, Gaza ao sul, a Cisjordânia a leste. No norte, eles cruzam a fronteira para o Líbano ou a Síria. Alguns cruzam o rio Jordão e aguardam pelo fim das lutas para voltar para casa. Os líderes dos países árabes ainda não reagiram. Com o influxo dos refugiados, eles se sentem obrigados a agir. Entretanto, aguardam que o mandato britânico se encerre oficialmente, e mesmo então eles não terão objetivos comuns. Abdallah, da Transjordânia, tem negociado secretamente com os judeus. Prometeu aceitar seu Estado desde que lhe permitam reivindicar as terras prometidas ao Estado palestino. Farouk, do Egito, procura limitar as ambições territoriais de Abdallah, porém seus generais temem uma derrota militar. O regente do Iraque e os presidentes libanês e sírio estão certos da vitória e planejam lutar. Em 14 de maio de 1948, os dados estão lançados. O último alto comissário britânico deixa a Palestina. No mesmo dia, Ben-Gurion declara a independência de Israel. נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל מתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל.
Poucas horas mais tarde, na manhãzinha de 15 de maio, os exércitos árabes invadem a Palestina. Tropas do Egito, Transjordânia, Síria, Iraque e Líbano prometem se encontrar em Tel Aviv. Seu objetivo é a destruição do Estado judeu, atirando os sionistas ao mar e permitindo um rápido retorno dos refugiados. Há lutas intensas em Jerusalém. A Legião Árabe da Transjordânia conquista o velho bairro judeu com a derrota do Haganah. Mas Abdallah mantém seu acordo secreto e não invade o território israelense. O representante palestino Jamal Bey Husseini. Em 20 de maio, ele recusa um cessar-fogo na ONU. As a member of the Arab League, the Palestine Arab population, as represented by the Arab Hair Committee, have a legitimate claim on the other members for assistance in the restoration of peace and order in their country. The troops of the states of the Arab League, who have crossed the borders of Palestine from the neighboring countries on the termination of the mandate, have therefore done so by the invitation of the people of Palestine. Conde Bernadotte, o mediador sueco da ONU. Em 11 de junho, ele consegue impor uma trégua, acreditando que há motivos para esperança. And I believe, and I think I have the right to believe, that we sooner or later, it might be sooner, can get a settlement and stop the war in Palestine. Não demora muito até que ele mude de ideia. Uma excursão pelo país e os vilarejos árabes destruídos lhe mostram a extensão do êxodo palestino. Seus relatórios para a ONU perturbam os israelenses. Ele parece perigoso. O jovem Tzak Shamir, comandante do grupo Stern, ordena seu assassinato. Os relatórios de Bernadotte o acompanham ao túmulo. Desta vez, os israelenses estão bem armados e bem organizados. Os inimigos árabes são derrotados no fim do ano. I think it's my duty to say that the Arabs of Palestine cannot go into any political discussion on the basis of any Jewish state in Palestine. Thank you, sir. Jamal Ben Husseini fez seu último discurso nas Nações Unidas. Ainda em 1948. A próxima fala de um representante palestino nas Nações Unidas acontecerá 26 anos depois, em 1974, por Yasser Arafat. Durante a guerra, Israel ganhou mais 4.000 quilômetros quadrados relativos ao plano de partilha. Graças à fuga dos palestinos, sua população agora é quase que totalmente judia. Jerusalém, que deveria ter status internacional, está dividida. A metade ocidental se torna a capital de Israel. A metade oriental é submetida ao domínio jordaniano. Os territórios de Gaza e da Cisjordânia permanecem sob controle árabe. De acordo com o plano de partilha, um Estado palestino deveria ser criado, mas a faixa de Gaza é colocada sob a administração egípcia e a Cisjordânia é anexada pelo rei Abdallah. Ao invés de instituir um Estado para os palestinos, a ONU monta uma agência de assistência aos refugiados árabes. Em 1949, a UNRWA cria os primeiros acampamentos e distribui cupons de comida. $200.000 fichas de refugiados são distribuídas na Cisjordânia e mais 180.000 na faixa de Gaza. No Líbano, 100.000. Na Jordânia, 60.000. E na Síria, 70.000. Os moradores dos campos são na maioria camponeses que não têm posses. Outros 200.000 exilados palestinos podem sobreviver sem recorrer à assistência internacional. Há mais de 800.000 ao todo. That satisfies the requirement of the Charter of a two-thirds majority
and I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations. Por ironia do destino, o assento de Israel nas Nações Unidas é determinado dentro da lógica alfabética, entre os do Iraque e do Líbano. Mas assim que a delegação israelense chega, os delegados árabes partem em protesto. Para se tornar um membro da ONU, Israel garantiu permitir o retorno dos refugiados palestinos. Contudo, a garantia não é respeitada. Pelo contrário, um dos primeiros decretos baixados em Israel estipula que toda propriedade cujos donos fugiram deve ser confiscada. No centro de Yaf, os israelenses se mudam para casas abandonadas por famílias palestinas. As belíssimas casas deixadas por famílias ricas árabes são destinadas a comandantes do exército ou altas autoridades. Pelo país afora, imigrantes judeus desfazem suas malas em cidades e vilarejos árabes abandonados. No início dos anos 50, Israel recebe 700 mil judeus do norte da África e Oriente Médio. Numericamente, eles compensam quase exatamente os antigos palestinos. Os novos imigrantes não conheceram o antissemitismo que os judeus europeus sofreram. Mas desde 1948, os árabes em seus países natais começaram a tratá-los como traidores, e eles preferiram partir. Também para eles, tendas são erguidas, e seus primeiros anos em Israel são muito duros. Começa uma nova vida banhada em esperança e saudade. Apenas 150 mil árabes permanecem no Estado judeu. São colocados sob jurisdição militar. Toques de recolher, censura, leis de circulação. São cidadãos israelenses, porém possuem direitos limitados e estão isolados de seus parentes, os outros palestinos vivendo fora de Israel. O vilarejo de Bissã, citado na canção, foi varrido do mapa. No seu lugar está a cidade israelense de Beit Shean. Os campos de refugiados, entretanto, ainda estão para ser varridos. Mais de 2,5 milhões de palestinos estão recebendo assistência nos campos da UNRWA. 20 anos depois dessas imagens, as crianças do campo estarão carregando armas de fogo, terão se juntado à OLP, e ainda mais tarde uma nova geração de refugiados vai se levantar. Seu grito será Antifada.